E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que tem tudo que envolve esse universo do futebol, né? Tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como por exemplo a Bundesliga, e para assistir os jogos do campeonato alemão é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Começo com a pergunta do Lucas Salvatore. Você acha que tem chances desse dono chegar em abril e demitir o Luxemburgo e o Matos? Lucas, obrigado pela pergunta. A possibilidade sempre vai existir, até porque se o camarada faz um grande investimento, passa a ser o dono do clube, ele tem a maioria das ações, é ele que vai ditar os rumos. Se ele quiser trocar o diretor de futebol ou o técnico, é um direito dele. Mas quem entra numa parada como essa não vai entrar pra perder, cara. Nem quando a gente considera do ponto de vista esportivo e muito menos perder dinheiro. Então se Alexandre Matos, Vanderlei Luxemburgo estiverem fazendo bem o seu trabalho, o Cruzeiro tiver com bons resultados em campo, não tem motivo nenhum pro cara querer fazer uma mudança. Por mais que sempre exista a possibilidade, a pessoa fazer mudança simplesmente porque ela quer que mude, não é alguma coisa muito inteligente, né? É inclusive contraproducente quando a gente pensa no modelo de negócio. E analisando cada caso separadamente, eu não vejo hoje nenhum diretor de futebol aqui no futebol brasileiro que seja melhor que o Alexandre Matos. Tem alguns outros que têm renome, assim como ele, mas um cara melhor que ele, eu realmente acho que não tem. Treinador, eu já acho que é uma coisa que tem aí um risco maior do Vanderlei Luxemburgo rodar, até considerando a cultura do futebol brasileiro, né? Quando as coisas não estão caminhando bem, o técnico é sempre a primeira peça a ser trocada. E quando a gente olha para o histórico do Vanderlei, ele não faz grandes trabalhos há muito tempo, eu diria há mais de uma década. Então acho que entre esses dois nomes aí, o Alexandre Matos certamente teria uma segurança maior para trabalhar do que o Vanderlei, até considerando que quem está contratando o Alexandre Matos não é o Sérgio, quem está contratando ele é o camarada da XP Investimentos. E eles estão buscando esse profissional justamente por ele já ter consolidado um nome de ser um bom diretor de futebol, um cara competente em todos os clubes que ele passou. O Matheus Thiago pergunta, tendo em vista que estão falando em pagar o Transferban apenas ano que vem, pode ocorrer do Transferban aumentar? Matheus, obrigado pela pergunta. Não só pode ocorrer, como fatalmente vai acontecer, tá? O Cruzeiro tem essa dívida, né? Na época foi falado inclusive que somando os valores aí da dívida do Arrascaeta e do Riascos, os dois transferbans ativos, o Cruzeiro devia na casa de 13 milhões de reais. A última vez que eu vi alguém do Cruzeiro falando sobre essa dívida foi o Ricardo Rocha nessa recente entrevista que ele deu pro podcast do Flow. E lá ele falou que o valor do transferban está entre 15 e 20 milhões de reais. Então a gente já vê que sim, o valor está aumentando pelas multas, pelos juros, e quanto mais se demora para pagar o transferban, maior ele vai ficar, pior esse negócio vai ficar. O clube tá falando aí que vai quitar o transferban até o final dessa temporada, até o fim do mês de dezembro, né? E vamos torcer para que isso aconteça logo, até para que a gente possa também registrar os atletas que forem contratados. E de onde vai sair o dinheiro para pagar? Nas últimas horas foi falado aí de um novo patrocínio para o Cruzeiro, com valores mais interessantes do que os que são praticados hoje, então pode ser que entre uma nova grana. Teve a questão da venda dos direitos aí do Campeonato Mineiro, que também entrou um dinheiro importante, parece que na casa de 5 milhões de reais. Qualquer jogador do Cruzeiro hoje é negociável, né? Então aparecendo proposta, certamente qualquer atleta pode ser vendido e tem sempre a possibilidade, né, de São Pedrinho aparecer aí e fazer essa presa mais uma vez. O Wellington Rodrigues pergunta, por que só a diretoria é culpada pelo fracasso, pelo péssimo planejamento, quando são os técnicos que pedem um monte de pereba? Wellington, obrigado pela pergunta. Eu nunca vejo ninguém culpando só a diretoria por isso, muito pelo contrário. Tem muita gente que prefere culpar os jogadores, especialmente os jogadores mais jovens. Os técnicos sempre são culpados, tanto que eles sempre são os primeiros a serem demitidos, mas quem tem a responsabilidade de fazer o planejamento do clube é a diretoria, a responsabilidade é deles. E sobre essa questão dos técnicos indicarem jogadores ruins, a palavra diz tudo, o técnico indica, o técnico não contrata, ele não assina a contratação. Quem assina a contratação é a diretoria. Então qualquer jogador que chega, seja por um pedido de qualquer treinador, não foi o treinador que contratou, ele indicou. Se ele foi
foi contratado ou não, é a parte executiva de futebol, a diretoria do clube, o presidente, o diretor de futebol, esses caras que concordaram com a decisão e assinaram efetivamente. Então a responsa é sempre deles. E em uma análise fria, a gente sempre deve se lembrar de uma coisa: o técnico zela pelo trabalho dele. Quem tem que zelar pelo clube, pela instituição, pelo futuro dela, é a diretoria do clube. Por isso que o Mano Menezes não é o culpado pela desgraça que aconteceu no Cruzeiro. Ele negligenciou a base, ele contratou um monte de porcaria porque ele pensava a curto prazo, ele pensava no trabalho dele. Quem tem que pensar no futuro do Cruzeiro é sempre a diretoria. E eu diria um pouco mais, quem tem que zelar realmente pelo futuro do Cruzeiro é a gente, cara. Somos nós que torcemos pelo Cruzeiro. Afinal, diretoria também sai um dia, né? Quem nunca vai abandonar o Cruzeiro é a gente que foi feliz há alguns anos atrás e a gente que tá sofrendo tanto nessas últimas temporadas. O Alan Vitor pergunta: o que você acha do Gabriel Xavier? Seria uma boa para a próxima temporada? Alan, obrigado pela pergunta. Eu achei interessante que nós tivemos nesse último 6x1 Responde umas 5 pessoas diferentes perguntando sobre um possível retorno do Gabriel Xavier. Coisa que particularmente eu nem entendo por que gostam tanto desse atleta. Ele defendeu o Nagoya Grampus do Japão nas últimas 5 temporadas e acabou de se despedir do clube, sendo que nessa última temporada 2021 os números do Gabriel Xavier foram 26 partidas, 0 gols e 0 assistências. Por esses índices, eu diria que não é uma boa ideia contar com o Gabriel Xavier, e eu gostaria inclusive de lembrar de como foi a primeira passagem dele pelo Cruzeiro. É um atleta que ficou marcado por alguns dribles muito bonitos, mas produtividade efetivamente ele não teve nenhuma, tá? Tanto que o Gabriel Xavier jogou entre 2015 e 2016, 26 partidas pelo Cruzeiro e fez um gol importante, um gol contra o Atlético, foi a nossa primeira vitória sobre o Atlético lá no Independência inclusive, mas até vale a gente pontuar que ele contou com um pouco de sorte, né? Que o chute dele acho que nem ia na direção do gol, tem um desvio na zaga ali e a bola vai para as redes. Então, Gabriel Xavier, muito obrigado por esse gol que você fez, por uns driblinhos muito louco aí, que você dava, entrava no segundo tempo, fazia uma fumaça, mas é um jogador que não produz muito. Ele teve algumas temporadas bem legais no Japão, especialmente quando o clube estava na segunda divisão japonesa, mas na primeira divisão ele nunca conseguiu brilhar de fato. A torcida lá no Japão adora ele, provavelmente porque ele fez também muitos rabiscos, né? Muitas jogadas bonitas de efeito aí, mas eu acho que o Cruzeiro precisa de gente que vai produzir, que vai meter gol, que vai criar jogada, e eu não vejo o Gabriel Xavier como um jogador que vai garantir isso pra gente, não. O Thales Coimbra pergunta: acha que Aleph Manga seria uma boa? Vi que não renovou com o Goiás, bom jogador, peso é a idade. Thales, obrigado pela pergunta. O Aleph Manga fez de fato uma Série B, eu não diria que foi boa, foi especial, mas foi uma Série B ok, bem correta, os números dele são melhores do que qualquer atacante do Cruzeiro. Em 34 partidas pelo Esmeraldino, ele fez 10 gols e contribuiu com 4 assistências. Aleph, que pertence ao Volta Redonda do Rio de Janeiro, ele já tinha feito inclusive um ótimo campeonato carioca, por isso chegou ao Goiás, e acho que poderia ser um jogador interessante para o Cruzeiro, se desse pra gente trazer ele por um empréstimo de uma temporada com opção de compra. Ele já tá com 27 anos, que não é uma idade impeditiva para um investimento, muito pelo contrário, normalmente é aquela idade que o jogador tá no seu auge, né? Mas não dá pra gente imaginar que o Aleph Manga vai ser muito melhor do que ele é hoje. Eu acho que ele é um bom atacante pra Série B, mas não necessariamente pra Série A. Mas como o torneio que nós vamos jogar é a Série B, né? Acho que seria um nome interessante pro Cruzeiro fazer uma sondagem, sim. Pelo que eu vi, tem uma conversa aí de que o Corinthians e o Internacional estariam monitorando a situação dele, mas se isso vai virar uma proposta oficial ou não, realmente só o tempo dirá. É um jogador que me enche os olhos, que eu acho brilhante, especial? Não, mas é um cara que conseguiu resolver algumas partidas pelo Goiás, especialmente na velocidade, na jogada individual, e se fosse possível ter esse jogador aqui no Cruzeiro, eu não acho que seria má ideia não, ele tem alguma qualidade sim. O Carlos Henrique Ribeiro pergunta: onde você gostaria de ver o Vitor Roque jogando? De centroavante, como no Sub-17, ou pelos lados do campo, como nas primeiras oportunidades no profissional? Carlos, obrigado pela pergunta. Nesse primeiro momento, eu optaria por usar o Vitor Roque pelos lados do campo, tá? Até porque quando ele aparece pro futebol lá no América, ele era mais um jogador de lado do que um centroavante, e hoje eu acho que ele tem sim a capacidade de jogar de costas pro gol, mas fazer isso no profissional contra zagueiros muito mais fortes que ele, eu tenho um pouco de dúvida se ele vai se sair bem. E tem um outro detalhe: quando a gente olha para essa posição de centroavante do Cruzeiro, até esse momento não tem nenhum indicativo que o Marcelo Moreno vai sair. A gente tem o Thiago, que eu acho que merece uma sequência como titular desde o Campeonato Mineiro, e tem o retorno do Vinícius Popó também.
temos alguns centroavantes. E jogadores para atuar pelos lados do campo me parece ser um setor que a gente está um pouco mais carente. Devemos ter Bruno José e Ayrton como atletas de velocidade e o Vitor Leque, que é um atacante que puxa para dentro para finalizar, e eu acho que o Vitor Roque poderia disputar justamente uma posição com o Vitor Leque ali, principalmente jogando pelo lado esquerdo do campo, né? Porque como ele usa mais o pé direito, ele poderia puxar para dentro para buscar um arremate, uma tabela com o centroavante, e se eu fosse o treinador, essa seria a posição que eu escalaria. O que não significa que ele não pode jogar em outra posição. Eu acho que ele pode jogar em diferentes funções, mas como esse setor ali do atacante de lado é um problema maior para o nosso time hoje, seria ali que eu tentaria aproveitá-lo. O Leandro Pacheco pergunta: o que você achou da camisa vazada do ano que vem? Achou aquele símbolo estranho? Leandro, obrigado pela pergunta. Para quem não viu a camisa, é essa daí, e particularmente eu não achei feia, tá? Gostei dessa textura como se fossem aí as estrelas, né? Um fundo de céu na camisa toda, e o escudo nesse formato realmente ficou diferente, soa estranho assim num primeiro momento, mas não achei especialmente feio, tá? Eu sempre prefiro as 5 estrelas soltas, mas eu tento pegar sempre e pensar numa coisa, né? Se toda temporada a gente lançar a camisa exatamente igual, com as 5 estrelas soltas, ela obrigatoriamente tem que ser azul com os detalhes em branco, acaba que a nossa camisa de uma temporada para outra ela vai mudar muito pouco. E se a camisa muda muito pouco, nem sempre a pessoa vai ter aquela ânsia de comprar. E aqui a gente tá falando da camisa do clube, que é algo muito importante pra gente, mas pra empresa que fabrica e até pro clube que obtém certa receita com isso, é um produto. A ideia é vender essa camisa. Então ela precisa ter mudanças de uma temporada para outra, às vezes um pouco mais substanciais. E quando o Cruzeiro não faz nenhuma mudança, as pessoas falam assim: ah, era só comprar uma camisa básica azul e mandar bordar as 5 estrelas que ficava igual. Então eu não acho a camisa feia, acho válido. Tudo aquilo que não descaracterize, que tem algo a ver com o Cruzeiro efetivamente, eu não vejo o menor problema. E o Marcelo Tielão pergunta: a gente tá naquele momento que todo torcedor quer uma notícia bombástica para se apegar e tem uma pá de comunicador disposto a dar. Como jornalista e torcedor, qual foi a melhor notícia ou a que você mais gostou de trazer nesses anos de canal? E qual queria ter dado, mas ainda não trabalhava na área? Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu concordo muito com a sua análise prévia aí no questionamento, né? Essa questão de que a torcida tá muito sedenta por boas notícias e tem muita gente que produz conteúdo que acaba, inclusive, faltando com a verdade nesse momento, né, para tentar trazer uma notícia bombástica. Eu não digo que façam por mal, tem gente que é cretina mesmo, mas a grande maioria é desesperada para trazer alguma coisa interessante e para ter os seus likes, seu ganha-pão também. A gente sabe como é que isso funciona. Mas indo diretamente pro questionamento, cara, a notícia que eu gostaria de dar hoje é: Cruzeiro está de volta à Série A. Basicamente é isso, tá? O que eu quero trazer de notícia pro Cruzeiro hoje é isso: a gente voltar pra elite, ter um planejamento financeiro interessante, parar de dever todo mundo, voltar a honrar os compromissos. Tem muita coisa interessante que eu quero voltar a noticiar aí com relação ao Cruzeiro. Sobre aquilo que eu trouxe de melhor até hoje, cara, eu acho que foram realmente os títulos, tá? Especialmente a Copa do Brasil de 2017, que pra mim foi muito marcante, foi no primeiro ano do canal, foi um dos títulos mais especiais que eu vi o Cruzeiro ganhar, até quando a gente considera a trajetória, cara. Nós batemos naquela Copa do Brasil os 4 times que a gente tinha feito final nos anos anteriores, né? Foi uma 5ª conquista, assim, realmente para fechar um ciclo, né? Do Cruzeiro ser aí o rei da Copa do Brasil, e a gente acabou se isolando no ano seguinte, ultrapassando o Grêmio. Sobre notícia que eu gostaria de ter dado, mas o canal ainda não existia, cara, provavelmente seria ali o bicampeonato brasileiro 2013-2014, tá? Foi um período muito especial da minha vida, mas eu não gosto muito dessa história de o que você teria mudado. Não tem como mudar o passado, a história é escrita como tinha que ser. E talvez se naquela época eu tivesse o canal, eu tivesse que me comprometer a produzir conteúdo diariamente como eu faço hoje, eu não teria curtido tanto o momento do Cruzeiro, tá? Porque, por exemplo, as conquistas de 2017, 2018, esses últimos anos, cara, eu fico muito feliz por estar produzindo, por ter conseguido achar um caminho pra mim, trabalhar com o que eu gosto, mas nem de longe eu me divirto com o Cruzeiro hoje como eu me diverti antes do canal existir. Justamente porque toda vez que o Cruzeiro joga, eu sei que eu tenho um compromisso logo depois, que é fazer a live. Então hoje pra mim o Cruzeiro é o meu time de coração, mas não é só isso, é o meu trampo também, tá ligado? Então eu acho que tudo aconteceu da forma como tinha que ser mesmo. E o que eu quero pro futuro é que a gente volte a comemorar títulos, a ter momentos felizes, porque isso torna todo o processo aqui, o trampo, muito mais satisfatório também, cara. É muito mais legal fazer vídeo depois que o Cruzeiro ganha do que essa empatação do caralho e essas derrotas que a gente tem sofrido tanto nessas últimas temporadas. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas e para fazer a sua pergunta para a semana
que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!